A paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus por esse momento aqui, abençoado, para juntos nós estudarmos a lição bíblica. O tema da lição hoje é As promessas de Deus são infalíveis. Está comigo o professor Duval. Nós estamos aqui na sede de Alta Alegria, direção local do pastor Fernando Júnior. É um privilégio enorme ter o Duval aqui junto comigo, para juntos estudarmos a lição 13, junto comigo aqui o professor Duval Matias. Privilégio, prazer enorme. Pai do Senhor, irmão Bruno, Pai do Senhor, aos irmãos e todos aqueles que nos dão o prazer de ouvir esta aula. Estamos felizes por estar nesta manhã fazendo a conclusão desta lição. São 13, e tem nos ensinado muito, onde fala sobre todas as promessas de Deus, né? Então, creio que tem trazido um grande aprendizado a todos nós, a todos os leitores da Bíblia e todos os estudantes e amantes da EBD. Deus continue abençoando, e que Deus possa trazer uma palavra ao coração de cada um. Amém, professor Duval. Queremos iniciar lendo o texto áureo, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números, capítulo 23, o verso 19. Verdade prática? Bom, Matias. Professor Bruno, a verdade prática vai nos dizer o seguinte: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e a sua palavra sempre cumpre um propósito. Amém. Podemos ver que a fidelidade de Deus, ela é verdadeira e ela não falha. Podemos ver que Deus, ele é soberano, ele é onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, no tempo certo ele cumpre e ele não falha. A Bíblia é clara, podemos ver isso. E no primeiro tópico da lição, diz assim: Deus é infalível. A infalibilidade de Deus, né? Deus, ele em sua essência, ele é perfeito, ele é imutável, ele não comete erros, assim como o homem comete, né? Então, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, né? Nada pode impedir os planos de Deus cumprir a sua vontade na vida dos seus filhos. Deixa eu Com certeza, nós podemos entender, Bruno, o nosso primeiro tópico, né? Sim. E o primeiro subtópico que vai dizer que Deus é infalível e a infidelidade de Deus, a infalibilidade de Deus. Deus sempre tem cumprido com todas as suas palavras, né? O nosso texto, né? Da nossa lição vai dizer que o Salmo 102 revela a autoridade de Deus. Contudo, o salmista faz um contraste entre Deus e a sua criação, porque há na criação um dia passará e envelhecerá, e mudará, mas o Criador não muda. Ele permanece para sempre, né? Então, quero que o salmista quis nos ensinar nesse texto que tudo pode mudar. O homem está sujeito à mudança, mas Deus não. Deus é aquele que sempre tem honrado a sua palavra. Aquilo que Deus promete acontece, né?
pode, aos olhos do homem, pode o homem entender que o tempo atrasou, mas não atrasou, tudo está no tempo de Deus. Nós temos um texto aqui em Salmos, no capítulo 89, para que a gente possa tomar base. Salmo 89, e o versículo 34 vai me dizer o seguinte: não quebrarei eu a minha aliança, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que sair dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade, que não mentiria a Davi. Então, o próprio Deus ele está dizendo que ele não mente, né? Que ele não mente. O nosso texto vai dizer que, com muita propriedade, que Deus não é um homem, né? Para que minta. Né? Então, nós temos convicção que a palavra do nosso Deus, ela não volta atrás. Né? Ela não volta atrás. Verdade, aí podemos ver que a soberania de Deus, né? E a responsabilidade do ser humano. Deus ele dá o livre-arbítrio, o ser humano ele faz as escolhas, né? E independente das escolhas do ser humano, Deus, na sua vontade, ele não muda. O que ele prometeu irá se cumprir no tempo de Deus. Podemos ver que um exemplo, né, de Deus é soberano, e que os planos de Deus não falham na passagem na história de Judas Iscariotes. Deus sabia que Judas iria, né, agir daquela forma, mas isso não impediu de que Judas ele passasse a ser responsável pelas suas ações, né? Ele não eliminou a responsabilidade, não, pelo contrário, né? O mistério é que ele nos convida a confiar no seu plano, porque o plano de Deus é perfeito, né? Ele não falha, ele não muda e ele é imutável. Podemos ver que no segundo subtópico, né, Deus não mente, assim como o Duval falou, Deus não mente nem se arrepende, né? Isso é bem interessante essa passagem, né, professor Duval? Deus não mente nem se arrepende. Deus ele não muda, né? Então, Gênesis 6:6 fala que Deus se arrependeu, mas esse arrependimento, né, aí, ele é uma antropopatia, é uma forma de Deus comunicar ao homem os seus termos humanos. E de que forma? As suas ações, Deus ele muda a ação. Não que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas que Deus ali mudou a forma de agir para o homem, para com o homem, né? Então isso não comprometeu a perfeição de Deus. Deus continua sendo perfeito, entendeu? Continua sendo perfeito. Professor João, a gente temos aqui esse segundo subtópico, a gente poder entender algo, vai falar sobre uma promessa infalível, né? As promessas de Deus, ela nunca falha. Se a gente percorrer a Bíblia, nós vamos ver Deus fazendo promessas e cumprindo todas elas, né? E cumprindo todas elas. Quando a gente vê no Antigo Testamento, Deus fazendo promessa a Davi e dizendo que Davi ia ser rei, para muitos o tempo demorou. Mas no dia certo, Davi
assumiu aquilo que Deus tinha lhe prometido. Então, as promessas de Deus, ela não falha nas nossas vidas. Às vezes, o homem é quem sai da posição de Deus para que a promessa de Deus não se cumpra. Né? Nós podemos ver que quando Deus ele prometeu que ia levantar um rei sobre Judá, e aquele rei era Josias. E a gente pode entender que aquilo ali se passaram, quando se faz uma análise, um estudo sobre isso, praticamente 300 anos da promessa de Deus para o que Deus prometeu, para se cumprir o que Deus prometeu. Porém, no tempo certo, Deus cumpriu na vida de Josias. Né? Então, nós podemos entender que, às vezes, o ser humano se apressa, né? Quer no tempo dele. Com Sara não foi diferente, com Abraão não foi diferente. Quer dizer, Deus prometeu a Abraão um filho, né? Mas Sara tentou dar um jeito, né? Sara tentou dar um jeito, mas não era assim que Deus queria. Mas no dia certo, Deus cumpriu. E o que chama a atenção sobre esse texto de uma promessa infalível, que Pedro, o apóstolo São Pedro, no capítulo, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, né, nós vamos ver Pedro falando que os homens têm Jesus como tardio a buscar a sua igreja. Quer dizer, para a humanidade, isso aí já era para ter acontecido. Aí nós entendemos que tudo está no tempo de Deus. Então, as promessas de Deus, ela não é tardia, ela não é falha. As promessas de Deus não é infalível. O que Deus prometeu nas nossas vidas, Ele vai cumprir. Né? Ele vai cumprir. E nós podemos ver que, quando a gente analisa, a gente vê muitas promessas da parte de Deus, Deus cumprindo. E aquela que Deus não prometeu e ainda não cumpriu, nós vai cumprir. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela como é que diz? Ela tem que se cumprir. Aí nós temos um texto lá em Mateus, capítulo 24, e o versículo 35, professor Bruno, que vai nos dizer o seguinte: São Mateus 24, e o versículo 35, que vai dizer assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra que Deus falou, essa se cumpre. Não é isso? Glória a Deus. A palavra que Deus falou, essa se cumpre. Então, por isso que nós temos toda a confiança, toda a segurança em entender que o que Deus prometeu nas nossas vidas, o que Ele tem prometido do que vai fazer, Ele vai fazer. Né? As promessas de Deus nas nossas vidas, elas se cumprem como se cumpriu na vida dos nossos irmãos no passado. Nós podemos ver que tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Então, e Ele continua cumprindo a sua palavra. Interessante, professor, porque as promessas de Deus, Deus cumpre, né, as promessas de Deus, mas nada pode impedir as promessas de Deus. Nada. Podemos ver na passagem bíblica que o texto como base de Gênesis 6, e o texto e a verdade prática, né? Pegarei aqui a verdade prática novamente. Diz assim: Deus é perfeito e infalível, suas promessas são irrevogáveis, sua palavra é verdadeira.
e nada pode frustrar os seus planos. Então eu começo a ver aqui que esse texto, na verdade, prática, em Números 23, 19, o contexto é que Balaão, né, ele fala de Balaão, ele foi contratado por Balaque. Para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Né? Então Balaque era rei, né, de Moabe, rei de Moabe. Sim, Aí, Balaão, ele era conhecido como abençoador. Então ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Com isso, tentar impedir as promessas de Deus para com Israel. Mas isso não impediu, né? Balaão, aliás, percebeu que os planos de Deus não poderiam ser interrompidos, não poderiam ser amaldiçoados, né? O povo de Deus não poderia ser amaldiçoado, porque Deus, Ele é perfeito, Ele é verdadeiro, Ele não falha e Ele cumpre, e nada poderá impedir as promessas de Deus em nossas vidas. Muito bem, podemos seguir adiante. Estávamos no segundo tópico, né? Segundo subtópico. E agora a gente tem o terceiro subtópico, que é muito importante. Sim. E que vai nos falar sobre a palavra infalível de Deus. Só para a gente tomar base, vai nos dizer, ao longo da Bíblia, vimos que Deus cumpre as suas promessas, conforme lemos em Reis. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés. Quer dizer, nós podemos entender que tudo que Deus prometeu que ia fazer, usando Moisés, Ele fez. Né? Tudo que Deus ia fazer, usando Moisés, Ele fez. A gente, o ser humano, quando nós começamos a entender essa passagem, ou ver como Deus trabalhou no deserto com o seu povo, tudo que Deus, Ele disse a Moisés que Ele ia fazer no meio do povo, nenhuma só palavra ficou para trás. Porque a palavra de Deus era infalível. Deus não falha. Né? Deus não falha. E a gente pode ver Jeremias 1:12. E disse-me, ó Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quer dizer, Deus vela, Deus tem compromisso com a sua palavra para cumprir. Né? Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, o homem, muitas e muitas vezes, ele promete algo que ele não pode cumprir. Às vezes o homem faz promessa a outro e diz, eu vou lhe dar algo, e com poucos dias o homem se arrepende, o homem muda de ideia, o homem diz que não pode fazer, essa é uma das bases, eu não posso fazer. Veja aí, promessa falível. Vai falhar. Porque muitas vezes a gente pode entender o seguinte, que o homem tem que ter muito cuidado na hora de prometer. Ele nem pode prometer nas horas das emoções, nem muitas vezes nas horas
de grandes tristezas, porque muitas e muitas vezes, quando ele está angustiado ou está passando algum problema, ele promete coisa que lá na frente ele não pode cumprir. Ou tampouco pela emoção. O homem promete e não cumpre, porque ali foi a emoção do homem. Então, quando a gente começa a entender, aí o profeta Jeremias vai dizer: viste bem, porque o Senhor vela para cumprir com a sua palavra. O Senhor tem cuidado para cumprir com a sua palavra. A sua palavra não pode ficar para trás. Né? O homem promete e não pode cumprir. Às vezes o homem diz: eu vou lhe trazer algo, e quando por poucos dias o homem muda de ideia. Porque o homem é falível. O homem é falho. É isso? E Deus não muda, né? Assim como o professor Duval aplicou, que as promessas de Deus, apenas acrescentando a mais aqui, que as promessas de Deus, elas são determinadas e são cumpridas sempre com um sim. Né? Deus já tem determinada a promessa e nessa determinação já existe um sim e confirmação da promessa. Né? Então podemos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, ele diz assim: porque quantas são as muitas promessas de Deus, elas têm nele um sim, e por ele o amém, por meio de nós, para a glória de Deus. Então podemos observar aí que Deus ele faz a promessa e ele já tem um sim determinado ao seu cumprimento. Então nenhuma promessa de Deus sai da sua boca sem o seu antecipado cumprimento pelo sim. Então Deus já tem um sim para a sua vida. Deus já tem o cumprimento do sim antecipado para todos nós. Então Deus é lindo, Deus é tremendo. Podemos ver que a essência de Deus, Deus em sua essência, podemos ver que Deus em sua essência, ele não muda, né? Mas nós podemos mudar as nossas ações, né? Então Deus ele não muda, ele permanece, ele cumpre a sua perfeição na vida dos seus filhos, né? A veracidade de Deus, né? Deus ele cumpre, ele é verdadeiro no que promete, né? Então ele é uma fonte da verdade, enquanto o pecado distorce a verdade, Deus ele é a verdade, né? Então seja Deus verdadeiro e mentiroso o homem, né? O homem quer permanecer mentiroso, mas Deus permanece verdadeiro, independente de condicional ou incondicional, Deus ele permanece verdadeiro. Podemos ver que condicional, por exemplo, é como se fosse a terra prometida, algo que é condicional, né? Que Deus ele falou. E incondicional é algo que não depende de circunstância do ser humano, assim como falamos em outros programas atrás no podcast. Então, por exemplo, a vinda do Messias, né? Ela é incondicional, né? Ela vai acontecer sem circunstância humana, porque é da vontade de Deus. Senhor Duval? Muito bem, professor. Muito bom comentário. E nós podemos entender, nós entendemos que tudo quanto Deus tem feito, tem falado, tem prometido, tudo isso se cumpre, né? São as promessas de Deus se cumprem, nós
pôde ver que sobre o que Deus prometeu aos homens, ao seu povo no deserto, como Deus fez, as suas atividades, os caminhos de Deus, o que Deus tem feito ao homem. No nosso segundo tópico da nossa lição, deixa a gente acompanhar e os nossos ouvintes poderem entender e ter um roteiro do que nós estamos estudando, vai nos dizer assim: Deus não mente e nem se arrepende. É um assunto que tem nos trazido muitas polêmicas entre os homens e muitos debates, porque os homens dizem que tem um contraste entre esse texto, né? Onde você já falou, nosso Bruno, do capítulo 6, do versículo 6 de Gênesis, onde Deus, nessa versão escrita, que Deus se arrependeu em ter feito o ser humano, né? Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia e entender o que a Bíblia vai nos contar e nos procurar nos originais, nós podemos ver que o arrependimento de Deus não foi, ou seja, em ter feito o homem. E ter errado, né? Deus nunca errou. Né? Deus nunca errou. E o primeiro subtópico vai dizer assim: Deus não mente e nem se arrepende. Aí a gente podemos ver que vai dizer assim a continuidade da nossa lição. Em Números, lemos que Deus não mente e nem se arrepende. Né? Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade que o Altíssimo não mente e nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse ao povo de Israel. Lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente e nem se arrepende. O profeta Balaão, ele já sabia que Deus nem mentia e nem se arrependia. E quando a gente enfatiza o texto, nós podemos ver que Deus já tinha abençoado o povo. E de Deus não sai coisa vertente. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Então, o Balaque, rei dos Moabitas, ele estava amedrontado com o povo de Israel. Israel já tinha ganhado a peleja fazia poucos dias. Ele sabia que ia perder a peleja para o povo de Deus novamente. E com isso ele tentou induzir ao profeta. Mas o profeta entendia que ele não podia revogar aquilo que Deus tinha prometido. Quem é o homem para revogar o que Deus promete? Quem é o homem para revogar por sobre o que Deus promete? Deus tinha prometido que o povo estava abençoado. Quem é o homem para ir de encontro àquilo que Deus tem prometido? Esse contexto de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, nós podemos entender, e
já algumas traduções, algumas Bíblias, que já não traz mais esse texto que Deus se arrependeu. Já a Bíblia que já traz o texto que Deus ficou triste. Existiu uma tristeza em Deus. Deus teve uma emoção, né? Um sentimento. Por o que o povo tinha feito. Deus agir, quer dizer, então, não foi um arrependimento aonde o povo estava triste. Eu trouxe aqui, nessa Bíblia aqui, introdução da SBB, que elas 5 versões, e ela já tem, professor Bruno, já tem alguns traduções que já não vai mais falar sobre o arrependimento. De 6 em 6. A tradução brasileira vai dizer: então se arrependeu Jeová de ter feito o homem na terra, e pesou-lhe o seu coração. Na Nova Almeida atualizada já vai falar diferente. Então o Senhor ficou triste por haver de feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. E isso me pesou no coração. Na nova tradução de linguagem de hoje, vai trazer o mesmo assunto. E ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou triste e com o coração pesado. Qual foi a tristeza de Deus? Deus fez o homem para lhe adorar. E aí podemos ver, né, que Deus é onisciente, onipresente e sabe todas as coisas. Como é que Deus ia se colocar numa posição de tristeza, né? Nas versões bíblicas, né? RPP. E não tem como Deus se colocar numa situação de tristeza, de emoção, de uma angústia, né? De um erro. Porque Ele sabe todas as coisas. Então, isso mostra que Deus, Ele tem sua forma de se comunicar com o ser humano. Né? Com o ser humano. Como diz aqui, ó, Deus pode mudar suas ações, né, em respostas sem comprometer sua perfeição. Então Deus continua sendo perfeito, mudando as suas ações. Deus no sentido, pessoal, ele fez o homem, né? A gente vê lá no Gênesis, do 6 e 6, ele fez o homem, e o homem entrou em outros caminhos, né? Ele fez o homem e o homem entrou em outros caminhos. Por que foi que Deus mandou Noé preparar a arca? Porque o homem tinha entrado em outros caminhos. Está entendendo? E lá foi um castigo que Deus mandou para a humanidade. Certo? Então, o que acontece? O que eu vejo com isso aí? O homem que é um ser falho, né? Ser perfeito só existe Deus. O homem que é um ser falho. O homem gera um filho com muito amor. É uma grande alegria ao homem quando ele gera um filho e é pai. O homem. Quando o filho ele cresce, ele desagrada ao pai. Ele desagrada ao pai. Mas o pai, a momento nenhum, se arrepende de ter gerado ele. A
momento nenhum, quando o pai, ele é pai, que ele ama, há momento nenhum o pai se arrepende de ter gerado um filho. Mas o pai, quando o filho entra em outros caminhos, ele fica triste com aquele filho, por aquele filho ter entrado em outros caminhos. O homem e Deus, que é aquele que ama o homem, que fez o homem com tanto amor, com tanto carinho. Deus não se arrepende de ter feito o homem. Deus não se arrepende. Deus não queria, não quer que o homem ande por certos caminhos. Então, por o homem entrar por certos caminhos, é essa aí aonde entra o que o texto vai dizer, é aí aonde entra o que Deus fica triste com o homem, porque Deus não queria que o homem entrasse por esse caminho. Deus não preparou o inferno para o homem. Deus não preparou. Deus não preparou o inferno para o homem. Mas o inferno é uma escolha do homem. Deus fica feliz que o homem ir para o inferno? Não fica. Deus não fica feliz. Então, quando a gente começa a entender esse texto, a gente vai ver que Deus não mente, Deus não erra, Deus não falha e Deus não fez nada errado. Tudo que Deus fez foi perfeito. Agora, o homem, por teu livre-arbítrio, o homem é quem tem procurado caminhos que tem desagradado a Deus. Então a gente vê aí que Deus, ele buscou restaurar o homem. Sempre buscou restaurar a humanidade. Então isso reflete um relacionamento contínuo de Deus para o homem. Porque todas as vezes que o homem, com seu livre-arbítrio, escolhe entristecer o seu próprio pai, Deus busca sempre restaurar o seu povo. Então, muito bem, professor Duval, sua aplicação aí. Promessa? Terceiro subtópico, Deus se arrepende em Gênesis. A pergunta, Deus se arrepende. Em Gênesis, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele e de sua família. Dos animais, por causa da destruição que viria, devido à grande corrupção e violência da sociedade da época. Quer dizer, quando a gente, só para reforçar, quando a gente entende isso aí, tudo que Deus fez para punir o homem foi por conta da desobediência do homem. As escolhas erradas. Escolhas erradas. Escolhas erradas. Então, quando Deus mandou que Noé fizesse a arca, simplesmente foi por conta das escolhas erradas do homem. Aí vem a punição de Deus. Vem a punição de Deus. Aí Deus estava satisfeito com o que estava acontecendo com os homens. Deus estava satisfeito, né? Amém. Então Deus ele não perde, né? Ele não perde os seus filhos. Ele não perde. Os filhos que se perdem. Deus não quer perder ninguém. Deus não perde seus filhos. Os filhos que se perdem porque escolhem outros caminhos. Podemos ver aqui uma curiosidade que por que Deus escolhe prometer? Mas Deus ele não escolhe, Deus não precisa prometer nada a ninguém. Então, as promessas elas servem como um testemunho da sua fidelidade.
para nos encorajar a confiar nele, né? Prometer é uma forma de Deus construir relacionamento e nos ensinar a depender dele. Então, é uma forma de Deus estar construindo um relacionamento para com o homem, para o homem aprender a depender de Deus em qualquer área da sua vida, em qualquer situação. Então, a palavra de Deus, ela é soberana. Então, ela é um presente e um futuro. Deus já sabe do presente e já sabe do futuro. E por isso que ela é soberana para cumprir as promessas de Deus. Então, tem diferentes promessas. Tem promessas temporais e eternas. Então, as promessas de Deus, algumas promessas de Deus, elas são cumpridas nesta vida, enquanto outras promessas são reservadas para a eternidade. Então, para aqui nessa vida, Deus ele propôs promessas para todos nós, mas para a eternidade, as promessas elas são reservadas só apenas para a eternidade, como sabemos na Bíblia Sagrada. Então aqui, o tempo de Deus para se cumprir essas promessas não é como o nosso. Ele vê o fim desde o início. Deus já vê o fim desde o início para as suas promessas. Desde o início. Com certeza. Com certeza. E a gente podemos ver que Deus criou o homem num plano original. Né? Deus tinha criado o homem num plano original. E o homem é quem tem saído do plano original de Deus. Né? O homem é quem tem saído do plano original de Deus. Nós podemos ver onde o nosso comentarista aqui ele vai dizer, o terceiro subtópico, ele vai dizer assim, só para entender a base, uma aparente contradição. Uma aparente contradição. Inúmeros, lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis, ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito. Deus fez tudo perfeito. O arrependimento não tem nada a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado o plano original, mas sim com a humanidade. Fez com o plano e um propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre, juntamente com a expressão arrependimento. A expressão pesou-lhe em seu coração, traz conotação humana e aplicada a Deus, para reforçar a ideia quanto ele se entristeceu a escolher o seu mano, fez a teologia, damos o nome a esse fenômeno, presente nas Escrituras. Aí nós podemos entender, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir a característica humana a Deus, no sentido que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não é em relação ao plano do Criador, mas ao ato rebelde do ser humano.
nunca se arrependeu do que ele fez. O ser humano foi em toda a vida procurou andar em caminhos errados. Se a gente começar a entender, quando Deus tira o povo do Egito, o povo estava há 400 anos, mais ou menos, escravizado ali, sofrendo, sendo maltratado. Mas a Bíblia diz que o povo clamou a Moisés, clamou a Deus. E Deus manda Moisés tirar o povo do Egito. Mas quando a gente começa a entender o povo, com 3 dias que o povo tinha saído do Egito, o povo já murmurou contra Deus. Vê como é a humanidade. O povo que Deus fez. Por mais que Deus tenha feito entre o povo, para o povo nunca entendia que estava bom. 3 dias que o povo saiu do Egito, o povo já estava murmurando contra Deus. E se a gente for entender a caminhada do povo no Egito, no deserto, o povo viveu uma vida de murmuração. Quanto mais Deus fazia, mais Deus murmurava, mais os homens murmuravam. Faltou água, Deus mandou água. Faltou alimentação, acabou-se o que eles levaram, Deus dava alimentação. Se a gente começar a analisar isso aí, quando o homem é ingrato com Deus, quando o homem tem criticado e não seja como é que não é agradecido a Deus, a gente pode entender que quanto mais o homem tem, mais ele quer. E Deus sempre tem ajudado ao seu povo. A gente entende que o povo lá no deserto, Deus não deixou faltar água, não deixou faltar o pão, não deixou faltar a veste, não deixou faltar o calçado. Mesmo assim, os homens estavam murmurando contra Deus. Foi diferente lá no Gênesis? Por que foi que Deus tomou uma atitude em fazer a arca? Porque o povo estava tomando esta mesma atitude, sempre murmurando e fazendo as coisas erradas. Então, o plano de Deus foi perfeito, mas Deus deu livre-arbítrio ao homem. Então, Deus não ficou satisfeito, não ficava, e Deus não está satisfeito com a humanidade está andando. Será que Deus se agrada como a humanidade está andando? Deus se agrada como o povo está andando? Tudo foram obra feita da mão de Deus. É isso? Muito bom, professor Duval. Podemos ver que Deus ele só viu Noé, né? Só viu a família de Noé. O povo estava todo corrompido, segundo você já conhece a história. E Deus ele prometeu salvar Noé e sua família do dilúvio. Mesmo quando tudo parecia desolado. Deus ele cumpriu suas promessas, ele fez uma nova aliança com a humanidade. Então isso mostra que Deus ele nunca abandona, Deus nunca abandona os seus, e sempre honra os seus compromissos. Então Deus tem compromisso com o seu povo. Às vezes o povo murmurando não está tendo nenhum compromisso com Deus, sabendo de onde vinha a provisão, sabendo de onde vinha a promessa, a fonte da verdade. Então, Deus permanecia com o seu compromisso com seus filhos. Podemos ver que, também eu quero aplicar também uma passagem aqui,
no tempo de Deus. Quando Deus ele tem o tempo certo para agir. Você conhece a passagem de João 11, Lázaro? E mesmo 4 dias se passaram para aquele povo, demorou para se cumprir, para acontecer a provisão, para acontecer o milagre. Mas Deus cumpriu sua palavra, sua promessa. Ele demonstrou a sua fidelidade para com aquela família. Então, Deus mostrou compromisso e fidelidade com a família de Noé, com Noé e sua família. Então, aqui podemos ver uma lição, que Deus, ele age no tempo certo, e suas promessas não podem deixar de ser cumpridas, porque Deus, ele promete e cumpre, e ele é fiel para cumprir. O terceiro subtópico da lição agora, caminhando para o final da seleção, estamos aqui comentando a última lição desse trimestre, lição 13, as promessas de Deus são infalíveis. E o título da lição nos traz muita segurança. As promessas de Deus são infalíveis. O último, ou seja, o terceiro tópico, nos traz um tema muito importante, que vai dizer as infalíveis promessas de Deus. As infalíveis promessas de Deus. Pastor Bruno, nós podemos entender, o primeiro subtópico vai dizer assim, um plano glorioso. Na queda do ser humano, a queda do ser humano não pega Deus de surpresa. A queda do ser humano não pega Deus de surpresa. Deus já sabia que o ser humano ia errar. Então, se Deus já sabia que o ser humano ia errar, Deus não se arrependeu em ter feito o ser humano, porque ele já sabia que o ser humano ia errar. E Deus já tinha preparado um plano perfeito para a humanidade, que era Jesus, que estava preparado desde a fundação do mundo. Que estava preparado desde a fundação do mundo. Havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Deus já entendia, Deus já sabia que a raça humana ia falhar. A raça humana ia falhar. Quando Judas traiu Jesus, Jesus já sabia do acontecimento, do que ia acontecer. O próprio Jesus, ele disse, aquele que bota a mão ou pega do bocado molhado, é um desses a que me trair. Quer dizer, então Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca foi pego, feito o homem às vezes é pego. O homem sim. O homem muitas e muitas vezes é pego de surpresa. Às vezes o homem, acontece coisa que o homem diz assim, eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não esperava que isso acontecesse. Eu não imaginava que eu fizesse um negócio tão errado, feito eu fiz.
Se eu soubesse, eu não tinha feito dessa forma. Eu pensei que ia dar certo. Com Deus não é dessa forma. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca foi pego de falha. Né? Então, o que é que nós podemos ver? Quando Deus fez o homem, Ele já sabia que o homem fez o homem, deu livre-arbítrio ao homem, já sabia que o homem ia falhar e já planejou o escape para a salvação daqueles que procurassem entrar pelo caminho do Senhor. Né? Então a gente pode ver aqui, muito interessante isso aí, onde Deus não é pego de surpresa. Muito bom, professor. Muito interessante mesmo. E podemos ver que, no terceiro caminho para o final da lição, as infalíveis promessas de Deus, né? As infalíveis, palavra forte, infalíveis. Deus é soberano, Deus é tremendo. Podemos ver que na vida de Davi, enfrentando o gigante, Golias, em 1 Samuel capítulo 17, Deus ele prometeu a Davi vitória sobre os gigantes, mesmo diante da incredulidade de muitos. A promessa foi cumprida. Né? Quando nós enfrentamos gigantes, né, podemos nos lembrar que Deus ele é maior. Deus ele é maior. Suas promessas já são firmes. Então, aqui as infalíveis promessas de Deus na vida de Davi, enfrentando o gigante, Golias, né? Podemos usar a passagem de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, que diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, quanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Então, aqui o versículo aqui diz, tantas tem nele o sim. Então, como eu li, as palavras, as promessas de Deus, elas já são cumpridas, elas já têm o seu sim determinado, né? Elas já têm o seu sim antecipado, com o cumprimento da vontade de Deus. Então, Deus ele já tem a determinação confirmada, né? Seja enfrentando o gigante, seja enfrentando Golias, seja enfrentando situações que para você não tem como sair dessa que para você não tem como você vencer, mas Deus ele tem como te dar o sim da vitória, o sim da promessa. Muito bem, nós entendemos que dentro de tudo que nós já estivemos, e podemos confiar inteiramente. A Bíblia vai dizer que em Deus não há sombra de variedade. Deus não varia. O homem diz uma coisa agora, e lá na frente ele diz outra. Muda constantemente, né? Mas Deus é diferente. O nosso segundo, para a gente partir para o final, para o segundo, vai nos dizer o seguinte, segundo subtópico, fala sobre a eternidade. São promessas de Deus. São promessas de Deus. Nós estamos estudando essa última lição, ela nos traz um resumo desde o Antigo Testamento e nos termina com o Novo Testamento, né? Sobre as promessas de Deus feitas à humanidade, que Deus prometeu o homem cumpriu, que Deus prometeu o homem cumpriu, o que Deus prometeu o homem que
que ainda está para se cumprir, né? Mas nós podemos ver que o segundo subtópico, o terceiro tópico, vai dizer que fala sobre a eternidade. E no capítulo 2, versículo 24 de 1 João, primeira carta de João, vai nos dizer o seguinte: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quando a gente começa a entender esse texto, nós podemos ver que essas promessas, o nosso Jesus, Ele nos fez por várias vezes. A Bíblia vai dizer que, ainda que alguém lhe tenha por tardio, essas promessas vai se cumprir. Que é a nossa vida eterna com Jesus Cristo. Paulo diz que se a gente espera nele só nesta vida, nós seremos o mais miserável entre os homens. Porque esta promessa de vida eterna são promessas feitas para toda a humanidade que aceitar a Jesus. Então vai dizer aqui assim: juntamente o seu plano de salvação, Deus promete vida eterna. Isso nos mostra que nós somos criados para a queda, para a rebelião contra Deus. E, consequentemente, a finitude, somos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é garantido de dor da vida eterna. Da vida eterna. Dia experimentamos por ocasião de sua vida eterna, transformação dos nossos corpos incorruptíveis e incorruptíveis, celestial. São promessas de Deus. Essas promessas que Deus tem feito, jamais ela deixa de ser cumprida. Nós vemos lá atrás que passa céu e passa terra, mas as palavras de Deus, elas se cumprem. Deus jamais vai se arrepender de ter prometido o céu ao mundo. A Bíblia vai dizer que o mesmo Senhor, Ele vai descer do céu, não vai de querido de Deus. O que chama a atenção vai dizer os que morreram em Cristo. Esses ressuscitarão primeiro, depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados. Que promessa gloriosa! E vamos se encontrar com o Senhor dos ares. E vamos viver com o nosso Senhor eternamente. São promessas de vida eterna. Interessante que são promessas a serem cumpridas, né? Sim. Serem cumpridas. Assim como Elias, como Deus falou em 1 Reis 17, verso 1, Deus falou assim para Elias: pelo Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, certamente que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Então, podemos ver que aqui era uma promessa a ser cumprida, que não haveria chuva, senão segundo a palavra de Deus. Então, Deus cumpre a sua palavra diante da seca de 3 anos, como estava acontecendo lá naquela época que Elias estava vivendo. Então, podemos ver aqui que
Deus, ele tem promessas presentes e promessas futuras, né? Para serem cumpridas, e promessas eternas, promessas para a eternidade, né? Foram presentes, foram futuras e foram agora eternas. Então, Deus falando para mim que cumpriu todas as promessas na eternidade. Graças a Deus, professor Duval, uma bênção aqui e tudo que nós tratamos a respeito da lição desse último trimestre. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. De que maneira a promessa de vida eterna ela influencia as nossas decisões diárias? Queria que o senhor falasse de que maneira essa promessa de vida eterna influencia. Podemos ver que a promessa de vida eterna nos motiva a viver em santidade e priorizar as coisas que agradam a Deus, pois sabemos que a nossa verdadeira recompensa está no céu. É o que nós estamos tratando no último tópico, é a eternidade. Então a nossa recompensa está no céu. Para isso nós precisamos ter uma vida de santidade, ter uma vida de obediência, ter uma vida que procure agradar a Deus, ter uma vida que faça uso da palavra de Deus. Nós temos um texto em Hebreus, capítulo 12, bem conhecido, e o versículo 14, que vai dizer assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, é o que nós precisamos para herdar essa promessa de Deus. É seguir a paz com todos, procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos, para obter a vida eterna, viver uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida com Deus, ter paz com todos. Esse é um dos mandamentos para que a gente possa herdar a vida eterna. Que Deus continue nos abençoando e a gente possa ter entendido esta lição que nos trouxe as promessas, possa ter sido bênção na vida de cada um, né? Que a gente possa entender que Deus tem promessas, todos os tipos de promessas, sobre as coisas boas para o seu povo. E por último, a promessa de vida eterna. O nosso comentarista, ele fechou de uma forma toda especial, quando se trata da promessa de vida eterna. Um certo dia, Jesus disse, falando em parábola, disse: louco, se nesta noite te pedir a tua alma, que tu tem preparada para quem será. Então, para a gente fechar esse comentário, devemos ter todo o cuidado do mundo para obter a vida eterna, porque é a promessa de Deus para nós desde a fundação do mundo. Então, Deus nos abençoe e Deus continue falando aos vossos corações, que a gente possa entender que a maior promessa é a vida eterna em Cristo. E para a gente obter a vida eterna, precisamos de uma vida de santificação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Essa é a fala do professor Duval. Deus continue abençoando a vida do professor Duval. Estamos finalizando essa lição, quarto semestre.
São 13. E a próxima lição já está disponível, né, professor Dom? A próxima lição é em defesa da fé, apologética. Então, iremos aprender a defender nossa fé, a defender nossa vida, a se proteger das heresias. Então, essa lição que foi tratada aqui, meus irmãos, as promessas de Deus estão espalhadas, estão aí. Agora, para adquirir essas promessas de Deus, você tem que estar na vontade de Deus. Temos que estar na vontade de Deus. Porque Deus tem promessas, mas a pessoa acha que vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque Deus tem promessa para a minha vida. Mas não está enquadrado, não está alinhado, não está no prumo que Deus quer. Então, não alcança as promessas de Deus. Apenas fica frustrado porque não vê as promessas de Deus acontecer. Só acontece as promessas de Deus se Deus olhar e enxergar e ver graça, assim como ele viu na vida de Noé, na família de Noé. Deus olhou e viu que a família de Noé era uma família que não estava fora da vontade de Deus. Já a corrupção estava acontecendo, então Deus usou a vida de Noé, a família de Noé, para restaurar o seu povo. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, que você possa ser um canal de bênção para compartilhar esse podcast com outras pessoas, para alcançar assim mais vidas. Sabemos que não é fácil, as pessoas não dão muito crédito à palavra de Deus, os ensinamentos que Deus tem colocado para os seus filhos, mas que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus cumpra a promessa em sua vida. Estamos aqui na Cela da Alegria, aqui na direção do pastor Fernando Júnior. Quero agradecer a presença do professor Duval. E esse é mais um encerramento da lição 13 do podcast Comentários EBD. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Amém.